Olá a todos. Antes de tudo, eu quero que saibam que eu ainda apoio o governo Bolsonaro. Ainda acredito que foi e é ainda a nossa melhor opção. E que ele tem acertado muito, muito mesmo na escolha dos ministros e em tentar expulsar aí a podridão aí da política, as roubalheiras. No entanto, eu não sou como a maioria dos petistas que aplaudem os seus governantes, mesmo que estando roubando a nação, fazem vista grossa. Não acontece isso com Bolsonaro. Nós sabemos que, ou acreditamos que ele seja um homem honesto, está fazendo o governo honesto, porém, ele tem sido um pouco uma marionete de Paulo Guedes. Paulo Guedes, que também tem acertado muito, mas como todos, não são imunes de... Bolsonaro vem repetir uma frase já dita de Paulo Guedes, que o problema aí é com uma eminente paralisação dos caminhoneiros se dá por culpa do governo anterior ou os governos anteriores. Alega que o que os caminhoneiros hoje estão passando é culpa da política dos governos anteriores por ter, entre aspas, posto vários caminhões no mercado. Faltou ele contabilizar neste período quantas baixas houve de caminhões. Todos os dias, dezenas de caminhões são dado baixa por se envolverem em acidentes com perca total. Bolsonaro, o problema que passa os caminhoneiros, você alegou aí que é a lei da procura e da oferta, muitos caminhões, afetou e fez com que baixasse o preço do frete. Na verdade, não é o preço do frete que baixou, Bolsonaro. O que aconteceu é que o petróleo, as despesas cresceram por conta dos preços absurdos da Petrobras. O que o caminhoneiro passa é que todo brasileiro passa. É o sofrimento com as altas do petróleo no país, preços caríssimos, submetendo a população a usar carros com motores de motos lá dos Estados Unidos. Um carro 1000 é um carro de 1000 cilindradas, é um carro 1.0, quer dizer que o tamanho dos pistões ou do pistão tem um litro, comporta 1 litro. Porque o brasileiro não pode usar um carro com motor ideal. Um país serrano, tem muitas serras e se submete a usar essas carroças aí que é vendida aqui no Brasil, que lá fora ninguém quer isso. Por quê? Porque a Petrobras, os empresários, os grandes empresários aí, os acionistas internacionais aí da Petrobras não pode diminuir a margem de lucro de forma alguma, não pode. O brasileiro é que tem que arcar com os luxos deles, com os seus lucros astronômicos. Bolsonaro, para você fazer direito aí, se quer beneficiar realmente o país, a nação como um todo, não só os caminhoneiros, baixe o preço do petróleo, do nosso petróleo, da nossa Petrobras. Deixe de temer Paulo Guedes e os acionistas internacionais, porque são os únicos beneficiados, não o Brasil. A Petrobras, que é
e extorque a nação brasileira. Nossa Petrobras extrai nosso petróleo e nos vende com preço abusivos. E não há um governo que resolva isso. Os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, o Paraguai aí, o Uruguai, a Argentina vendem bem mais baratos do que nós, a nós. E detalhe, lá usam petróleo puro, a gasolina lá é pura, não é adulterada como no Brasil, com álcool. 30% de álcool. Um terço da gasolina que nós compramos tem álcool. A gente, nossos países vizinhos, e eu não tenho números aqui, mas me parece que o petróleo no Brasil é o mais caro do mundo, se não for. Pelo menos dos que produz que são autossuficientes, o Brasil com certeza é o mais caro do mundo. Temos uma empresa, uma grande empresa, que ao invés de beneficiar para baixar a inflação do país, é para encher os bolsos dos acionistas internacionais. E você tenha pulso, coragem, votamos em você porque você demonstrou pulso e coragem. No entanto, está sendo uma marionete Paulo Guedes. Que história é essa, rapaz? O frete não subiu tanto. Aliás, não é o frete que diminuiu. O petróleo que subiu tanto diminuiu drasticamente os lucros, a margem de lucro do caminhoneiro. Para você ter uma noção, basta lembrar aí, quando eu era menino, quais eram os carros que o brasileiro usava. Opala, 4 cilindros, 6 cilindros, Maverick, Rural, Jeep, Chevette, entre outros aí, que fazia 5, 6, 7 km com litro de gasolina pura. E o pobre podia usar, podia passear. Hoje com carros super econômicos aí, alguns não podemos nem chamar de carro, sim, umas carroças aí, são motos de 4 rodas. E muitos não podem sequer sair, dar um passeio, porque não consegue abastecer devido aos preços absurdos do petróleo. Tá aí, Bolsonaro, não deve mexer no petróleo, porque você há de fazer alguma coisa. Ou sobe o frete, o valor do frete aí, para impedir que caminhoneiro trabalhe de graça ou pague para trabalhar. Ou a melhor opção, que aí sim abrange a todos, que é baixar o preço do petróleo. Deu uma margem de lucro de quê? Geralmente a margem de lucro por aí é 20% aí de tudo. A Petrobras tem mais de 100% de lucro. Muito mais. Para contabilizar e dar uns 500 ou 1000%. Colocando aí o petróleo nosso que eles extraem com as despesas, você vai ver que ele tem uma margem de lucro aí de 500 a 1000%. Eu estou chutando aqui, mas talvez seja até mais. Certo? Falei aí de tamanho de pistão, eu errei nas palavras, não é pistão, é o tamanho de 2 cilindros, que a cilindrada é tamanho de cilindros. A gente usa aí carro de 1000 cilindradas, rapaz. Isso aí são as motos aí usadas nos países vizinhos aí, nos países desenvolvidos. O Brasil não desenvolve por conta disso. Sempre tem alguém que vai sugar a economia da nação. Bolsonaro, entenda de uma vez por todas. Eu sei que você não é nenhum demente. O pivô da inflação do país é o petróleo. Com petróleo tudo aumenta. Porque tudo depende do petróleo no país. Tudo usa frete, transporte, seja do que for. Se consome petróleo para produzir, para transportar.
para vender. Tem vendedores, tudo depende do petróleo. Então o petróleo é o pivô da inflação, é o pivô. Baixa o preço do petróleo e tudo baixa. Tudo tende a baixar, porque é como muitos aí, eu já citei isso em outros vídeos, camarada, a população, a nação vê subir o petróleo e fica passivo, vê subindo, tá nem aí. Quando aumenta a passagem de ônibus, porque ele já está repondo um rombo que já tem por conta da Petrobras, metendo a mão no bolso. Aí o povo vai se manifestar. Eu pergunto a qualquer um aí, qualquer um comerciante. Você que vende seu pão, seu moe de coentro, seu pneu, seja lá o que for, água mineral, o que for. Você compra uma água mineral R$1, você vai vender, aí você vende a R$1,50. Daqui a pouco a água mineral que você vende a R$1, vende a R$1,50 e compra R$1, aumentou para R$1,30. Você vai vender pelos mesmos R$1,50? Daqui a pouco está R$1,50, você vai vender pelo mesmo preço? Então, quando vocês reclamarem da passagem de ônibus que sobe, do frete que sobe, vocês lembrem, epa, eles estão só repondo, tentando repor o rombo que a Petrobras está metendo a mão. Então, a culpa é da Petrobras. Não vamos fazer manifestação contra empresário de ônibus, de transporte, contra o produtor rural, do arroz, do feijão, seja lá do que for. Porque primeiro, quando eles vão subir alguma coisa, é porque a Petrobras já meteu a mão ali. E o lucro deles estão quase pagando para trabalhar. É isso que vocês, nações brasileiras, tem que ver. Aumentou o petróleo, vão às ruas para baixar aí. Porque consequentemente tudo vai aumentar. Do frete, a passagem de ônibus, ao arroz, ao feijão, ao coentro, ao que